Nessa aula veremos mais uma meta-heurística, a Ant Colony, ou colônia de formiga. Mais uma meta-heurística baseada em um comportamento natural. A gente sabe que quando uma colônia de formiga se desloca do seu ninho até uma fonte de alimento, ela percorre uma trajetória e vai depositando uma substância química conhecida como feromônio, que é a principal fonte de comunicação entre essas formigas, né? Então a gente imagina que em determinada situação, se cai um obstáculo nessa trajetória, inicialmente a probabilidade da formiga decidir por qual caminho seguir, se o caminho mais curto ou o caminho mais longo, ela é a mesma. Né? Então a gente imagina aí que metade das formigas teriam escolhido o caminho mais curto e metade das formigas teriam escolhido o caminho mais longo. Mas o feromônio, assim como ele é depositado, ele é evaporado com o passar do tempo. Então a gente espera que que no caminho mais curto se leve, né, pensando que as formigas estão em uma velocidade constante, elas vão levar menos tempo para percorrer o caminho mais curto. Então, com o passar do tempo, haverá uma concentração maior desse feromônio no caminho mais curto do que no caminho mais longo. Então, ao passar do tempo, a gente espera que a maioria das formigas, elas vão estar escolhendo com uma probabilidade muito alta aí o caminho é mais curto. Então essa ideia, né, que a gente sabe que acontece na prática, ela serviu aí de inspiração para desenvolver mais um método computacional aí, que simula um processo natural para resolver problemas combinatórios que tem essa característica de encontrar o caminho mais curto, ou o trajeto mais curto, ou o tempo mais curto, ou o custo mais curto, o caminho mais curto, enfim, todos esses problemas que conseguem modelar com essa estrutura, tá? Então foi baseado aí nessa comunicação direta, né, que as formigas têm, né, elas têm a comunicação direta através das antenas, né, a troca de comida ou líquido nas suas mandíbulas, mas também tem essa comunicação indireta em nível mais microscópio, que são as substâncias químicas, que a gente chama então de feromônio. Então ela vai passando por essas trilhas e vai depositando essa demarcação que a gente chama de feromônio, tá? Então, a escolha dessas formigas, elas são feitas probabilisticamente baseadas na concentração desse feromônio. Então, quanto mais feromônio tiver no caminho, maior a probabilidade de que a formiga passe por aquele caminho, né? Então, as formigas, ela têm uma adaptação a essas mudanças ao meio ambiente, elas têm aí uma auto-organização, né? Então, essa ideia, esse comportamento inspirou ali o Marco Dorigo, em 1996, a simular computacionalmente um algoritmo que representasse esse comportamento, né? Então, que fosse possível de definir com determinada probabilidade qual é o caminho mais curto e fazer com que você tome escolhas de caminho mais curto, então, relacionada a esse depósito de feromônio, que vai estar relacionado, então, com a informação do comprimento dessa trajetória. Então, se você quer um problema de animização, quanto menor for essa trajetória, maior deve ser a probabilidade, então, de você aceitar realizar essa trajetória, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que a gente chama de ACO, que é o Ant Colony Optimization, né? E aí a gente vai, então, ver como que pode ser simulado computacionalmente esse comportamento para resolver problemas combinatórios. Então, a gente vai fazer aqui algumas analogias, né? A gente vê ali algumas semelhanças com o sistema real e com o problema modelado, no caso, né? Então, uma colônia de indivíduos, aqui são os agentes que cooperam entre si, e ele vai fazer analogia ali com o nosso espaço de busca, né? Então, cada indivíduo ali vai contribuir para a construção de uma nova solução. Então, a gente tem trilhas de feromônios artificiais na nossa simulação, que vai trazer informações numéricas com relação à qualidade dessa trajetória, se é uma trajetória longa ou curta, né? E aí a gente precisa, então, com informação essas informações numéricas com relação à qualidade da trajetória nos permite calcular funções probabilísticas que vão nos permitir decidir qual trajetória, qual destino tomar aí nos próximos passos da construção da nossa solução, tá?
Então, as principais diferenças aí, a gente vê então que a diferença do sistema do sistema computacional, né, que é a simulação, para o sistema real, é que possui memória de ações passadas, então a gente precisa guardar as informações do que foi feito no passado, né, para poder a gente saber a qualidade das trajetórias, né. Ao passo que na vida real a trajetória das formigas é feita de forma contínua, né? Elas vão fazendo evoluindo, andando passinho por passinho, né? Então é feito continuamente. Aqui a gente tem meio que um sistema que é mais discreto, então ele passa de um estado A diretamente para um estado B. Então, na verdade, ele não vai estar percorrendo o caminho, então ele vai passar de um estado A para um estado B. E aí a gente considera essas informações aí para calcular essas probabilidades com relação à qualidade dessa distância, e aí a gente precisa então simular também essa questão de depositar e evaporar o feromônio, né? Já que o feromônio na vida real ele evapora com o tempo e ele também é depositado à medida que as formigas passam, a gente também precisa colocar isso na nossa simulação. Tá? Então, o primeiro passo aí que a gente tem que fazer, né, como toda meteorística, é fazer uma representação apropriada da sua problemática. Você precisa, então, definir uma função heurística que vai levar em consideração a qualidade da distância, né, vai medir a distância do trajeto percorrido. Você vai ter que ter um método para verificar se a sua solução está sendo construída de forma válida ou não. Isso deve ser muito particular de problema para problema. Se você pensar no problema de sequenciamento, né, cada tarefa precisa ser executada uma única vez, ou se você pensar no problema de mochila, não posso carregar o mesmo item 2 vezes, um problema de caixeiro viajante, você tem que visitar todas as cidades uma única vez, e assim por diante. Então, esse passo 3 aqui, na verdade, ele vai forçar a sua solução ser uma solução que atenda às suas soluções práticas da sua problemática. A regra de atualização do feromônio, então, né, ela vai tanto acrescentar feromônio quanto ela vai retirar também, porque ela faz a evaporação com relação às informações das trajetórias anteriores. A regra de probabilidade, né, do estado A para qual estado B que você vai depender, então, dessa função de probabilidade, que vai trazer a informação, então, da quantidade do feromônio aplicado nos passos anteriores. Em geral, a gente pode aplicar em problemas que conseguem ser representados via um grafo, tá? Então, todo problema combinatório que pode ser representado por um grafo, né? Então, que você precisa ir de um estágio I para um estágio J, percorrendo uma aresta em J aí, por exemplo, né? Então, todos esses problemas aí você vai conseguir aplicar. Então, o problema do caixeiro viajante é um problema que também pode ser representado por um grafo, e você vai ter bastante facilidade aí para resolver esse problema utilizando, então, um algoritmo ACO. Onde N aqui é a quantidade de nós ou cidades que a gente vai estar considerando na definição do nosso problema, e A é o conjunto de caminhos possíveis ou as arestas possíveis, né? São os trajetos que é possível visitar da cidade A até a cidade B, da cidade I até a cidade J, e assim por diante, né? A função nossa de heurística, já que a gente quer minimizar a distância, a gente pode definir, então, como sendo o inverso da distância do arco I até o arco J, né? Então, quanto maior for esse valor aqui, mais próximo é o arco I do arco... Não, quanto menor. Quanto menor for, isso aqui é inversamente proporcional, né? Então, maior a distância, menor esse valor aqui, tá? Então, isso aqui vai te dar a informação do quão perto uma cidade I está de uma cidade J. Então, a gente pode usar essa função heurística aí para levar em consideração as regras que vão atualizar o nosso feromônio. Então, a gente vai colocar mais feromônio nesses caminhos que são mais próximos, tá? Então, a gente precisa aí de um método para forçar a construção de soluções viáveis. Então, no nosso caso aqui, a restrição para o problema do caixeiro viajante é visitar todas as cidades uma única vez. Então, a gente vai criar, por exemplo, aqui uma lista de proibições, onde a gente vai acrescentar nessa lista de proibições, ou nessa lista tabu, as cidades que já foram visitadas. Então, de um estado A, eu só posso ir para um estado B se o estado B não foi visitado antes do estado A, tá? Então, a gente cria essa regra aí condicionante.
E a nossa regra de atualização do feromônio, então ela vai considerar ali, eu vou definir por tal de J, a quantidade do feromônio no arco IJ, que ele vai ser definido então como sendo 1 menos a taxa de evaporação, Rho para nós então vai ser a taxa de evaporação, o feromônio no passo anterior, mais a contribuição das formigas que passaram, dos agentes que passaram por aquele caminho nas iterações anteriores. Então, delta e K aqui vai ser a contribuição da késima formiga na iteração anterior, se ela passou pelo arco IJ. Então, observem que você tem 1 menos Rho aqui, então você está fazendo o feromônio do passo anterior menos uma porcentagem do feromônio mais a contribuição. Então, você tem uma evaporação aqui, proporcional a Rho, e você tem um acréscimo proporcional a esse delta e K, que a gente já vai entender aqui como pode ser calculado esse delta e K, tá? Então, N para nós é o número de formigas que a gente vai considerar, e ele pode ser considerado também como sendo o número de cidades. E delta e K, então, vai ser a quantidade de feromônio do tour da formiga K no caminho IJ, se ela passou por aquele caminho. E essa taxa de evaporação Rho aqui, ela vai ser, então, entre 0 e 1, obviamente, ali dependendo da taxa de evaporação que você venha a considerar, tá? Porque se você colocar maior que 1, obviamente, você vai estar concentrando aqui, e aí a função não teria sentido. Para a gente definir, então, a quantidade de feromônio que cada formiga vai depositar no arco IJ, a gente vai utilizar essa função aqui, que ela é, então, definida como sendo uma constante Q, em geral essa constante Q é igual a 1, sobre LK, onde LK é o caminho, é o tamanho do caminho do tour inteiro que a formiga fez na késima iteração, e 0 caso contrário, no arco que ela passou. Então, se ela passou entre o arco 1, 2, ela faz o depósito no arco 1, 2, a formiga 1. Se a formiga 2 passou no arco 1, 3, ela faz a contribuição e assim por diante. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, vai ficar mais fácil para a gente entender essa atualização, essa contribuição de cada formiga na trajetória ali para fazer o depósito do feromônio, tá? Então, que esse é um parâmetro que normalmente é utilizado igual a 1. No exemplo que eu vou considerar aqui para vocês, eu vou usar o Q igual a 1. E LK, então, como eu disse, é o comprimento do tour que a formiga K fez. Então, por exemplo, se a formiga 1 visitou a sequência 1, 2, 3, 4, 5 a uma distância de 10, então vai ser 1 sobre 10 aqui nesses arcos que ela passou, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 5, e depois de 5 para 1, assim por diante, tá? Então, continuando, agora só falta definir, então, a nossa regra probabilística de transição. Então, essa regra probabilística de transição, então, ela é calculada, a gente vai, então, definir uma matriz que vai dar essa probabilidade de decisão, onde a gente vai levar em consideração ali, né? Então, você vai ter uma formiga K que está em um estado A, um nó A, e ela precisa decidir se ela vai para o nó C ou o nó B. Então, essa função ela vai dar, então, a probabilidade de decisão do próximo passo ali, né? Então, a gente precisa gerar essa função de probabilidade, gera também um número aleatório e verifica se esse número aleatório está dentro ou não dessa probabilidade de aceitação. Se sim, ela vai para o passo B, caso contrário, ela não vai, e assim por diante, tá? Alfa, eu vou considerar aqui um parâmetro que define a influência da trilha no feromônio. Beta, então, vai ser um parâmetro que define a influência da informação da heurística, vai estar relacionada, então, à distância. E aí, a função de probabilidade que a gente vai estar calculando, então, para fazer os cálculos, né, a função de probabilidade que vai nos dar a probabilidade dela ir do estágio I para o estágio J, né, a késima formiga, então, ela vai do estágio A, nesse caso na figura aqui, do estágio B ou para o estágio C, com essa probabilidade, né, então ela vai de A para B com a probabilidade definida por essa expressão aqui. Então, esse parâmetro tal aqui é o feromônio, que já tem. NJ aí é uma constante que está relacionada ao tamanho dessa trajetória.
Alfa é uma constante, beta é uma constante também. No exemplo que a gente vai considerar aqui, a gente vai utilizar igual a 1, para vocês entenderem. Esse fator aqui embaixo, a gente está fazendo, então, a soma de todas as contribuições do feromônio naquela formiga, tá? Então, é como se fizesse uma taxa de normalização para poder isso aqui ficar entre 0 e 1. Então, a gente divide aquele valor pela soma de todos os valores para ficar, então, menor ou igual a 1. Se a formiga não passou no arco IJ ali, essa probabilidade, desculpa, definindo aqui o K aqui, na verdade, você só pode ir na cidade B se a cidade B ainda não foi visitada. Então, você tem uma lista de cidades não visitadas, que a gente chama de lista tabu. Então, a contribuição da caesma, da caesma formiga ali, então ela vai da cidade I para a cidade J, se a cidade J ainda não foi visitada. Tinha um errinho de digitação aqui, acabei de arrumar. Então, se a cidade J, né, no caso da figura aqui, se a cidade B ainda não foi visitada, eu consigo calcular essa probabilidade com relação a essa expressão aqui. Se a cidade já foi visitada, então a probabilidade é 0. Então, ela nunca vai tomar a decisão de ir para uma cidade que ela já tenha visitado anteriormente, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, né? Então, um pseudocódigo ali vai repetir esses passos, então vai iniciar as trilhas, e enquanto o critério de parada não for alcançado, você vai fazer a atualização local das trilhas, depositando os feromônios, calculando as distâncias percorridas. Você vai fazer também a evaporação do feromônio nas trilhas, vai analisar esses caminhos, calcular o tamanho desses caminhos, para poder, na próxima iteração, calcular, então, a contribuição de cada formiga nos caminhos que ela passou, proporcional ao tamanho desse trajeto que ela fez, faz a atualização global da trilha, né? E aí, no final do processo, então, você tem as soluções aí de cada um desses agentes, né? Aqui tem um código, acho que eu vou explicar direto no exemplo, que acho que vai ficar mais fácil para a gente fazer isso daqui, depois vocês dão uma olhada com detalhe aqui no pseudocódigo, né? E como eu comentei, então, podem ser aplicados em vários problemas que têm essa característica de serem modelados via grafo, né? Todos os problemas de roteamento de veículo e todas as classes de caixeiro viajante, roteamento em rede, exploração de grafo, sequência mais curta de caminho mais curto, sequência mais rápida de tarefas, agendamento em máquinas, problema da mochila múltipla, simples também, atribuição de frequência, ordenamento sequencial e assim por diante. São várias as aplicações. As mais simples são voltadas para os problemas de roteamento e caixeiro viajante, que é o que a gente vai explicar aqui. Então, só para a gente entender como que é o mecanismo, vamos pensar que a gente tenha 5 cidades aqui para visitar, para encontrar a solução ótima, o caminho mais curto. Então, o que a gente vai fazer é, para cada nó, a gente coloca uma formiga. Então, aqui, como eu tenho 5 nós, eu tenho 5 formigas. Então, eu vou colocar aleatoriamente uma formiga em cada posição. E aí, como você calcula aquela função de probabilidade, né? Você tem a probabilidade de sair do nó I e ir para o nó J, considerando o feromônio atual naquela iteração. Então, por exemplo, né, vamos pensar que a gente está decidindo a trajetória da formiga A. Na verdade, a gente vai repetir isso para cada uma das formigas, tá? Então, a gente faz lá a probabilidade da formiga A ir para a cidade D, C, B e E, porque ela não visitou nenhuma, então ela pode ir para qualquer cidade, exceto a A. Então, é feito esse cálculo de probabilidade. E aí, eu tenho, então, com o cálculo de probabilidade, né? Ela escolheu ali, após o sorteio de uma variável aleatória, que ficou dentro daquela probabilidade ali de maior acertação, ela escolheu a trajetória D. A partir da trajetória D, ela faz então a proibição da lista tabu, então agora ela tem a lista tabu, ela não pode mais nem visitar a cidade A e nem visitar a cidade D. Então, a probabilidade de ir para A e ir para D é igual a 0, segundo essa função aqui. Tá? E aí é feito isso para todas as formigas. Então, aqui a formiga A, ela fez o trajeto EA, a formiga 1, né, ela passou para o nó D, ela fez o caminho AD. A formiga 2, ela foi lá para o nó C, a formiga 3 foi para o nó B, a formiga 4 para o nó E, e a formiga 5 foi para o nó A. Então, cada uma tem um subtrajeto ali já definido e cada um tem a sua lista tabu, tá? Aí, isso é feito novamente o próximo passo, né? Então, cada formiga faz mais um movimento.
e tem mais uma lista de proibição atualizada. E aí, quando todas as formigas visitam todas as cidades e voltam para a cidade de origem, você consegue calcular, então, a função objetivo, que é o tamanho do trajeto todo percorrido por cada uma dessas formigas. Essa informação ela vai ser importante para o cálculo, então, da atualização do feromônio, né, que é dada por aquela expressão, que é o que eu vou considerar igual a 1 aqui, dividido pelo tamanho da trajetória da formiga para cada uma das formigas. Então, tem a formiga 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu preciso atualizar a variação em todos os arcos que ela passou. Então, por exemplo, a formiga 1 fez um trajeto de tamanho 300, a formiga 2, 450 e assim por diante. Então, observem que o melhor valor aqui foi o da formiga 3 com L de 260. Então, a gente vai guardar essa informação aqui. Se de repente essa solução aqui foi a melhor encontrada durante todas as iterações, ela vai ser a nossa solução final. Tá? Então, observem que a gente vai atualizar aqui, por exemplo, a contribuição do feromônio no caminho AB, no arco AB. Então, a gente vai fazer o AB, AC, AD, assim por diante. Então, a gente precisa atualizar a matriz inteira do feromônio. Então, a gente tem uma matriz N por N, né, que tem ali na posição IJ a contribuição do arco IJ. Obviamente que se o seu caminho, se o seu problema for simétrico, essa matriz vai ser uma matriz simétrica também. Caso contrário, você vai ter uma matriz assimétrica. Então, para fazer a atualização no caminho AB, a gente vai identificar quais foram as formigas que passaram no caminho AB. Então, observe que a formiga, ela passou no caminho BA. Então, BA também vale, aqui a gente vai estar considerando AB e BA simétrico aqui nesse caso, tá? Então, não precisa ser necessariamente simétrico, mas se eu passei no caminho AB, no caminho BA, eu passei naquele arco. Então, eu preciso considerar se aquele arco foi usado ou não. A formiga 2 não passou, a formiga 3 também não, mas a formiga 4 passou no caminho AB e a formiga 5 também passou no AB. Então, a gente vai colocar no caminho AB a contribuição da formiga 1, porque passou lá, da formiga 3 e da formiga 5. Então, a gente tem aqui a contribuição no AB, da formiga 1, da formiga 2, da formiga 3, 4 e 5, mas alguns desses aqui são nulos, então a gente vai considerar, na verdade, a contribuição daquelas 3 que passaram ali, tá? Então, vai ficar 1 sobre o tamanho do caminho da primeira, que é 300, 1 sobre o caminho da terceira, que é 280, mais 1 sobre o caminho da última, que é 420. Então, a gente tem aqui o cálculo da contribuição total do feromônio no caminho AB. E aí a gente faz isso para o caminho AC, AD, assim por diante, a gente completa toda a matriz com essa lógica. Aí na próxima iteração, né, você considera novas formigas, e vai repetindo o processo até o seu critério de parada ter sido alcançado, tá bom? Então, aqui a gente vai imaginar que a gente fez uma iteração só, então a nossa solução ótima seria aquela de melhor valor, que seria a de 260. Se ainda não alcançou o seu critério de parada, você começa o processo, colocando novas formigas em posições aleatórias, e a partir da matriz de feromônio atualizada da iteração anterior, você repete o processo com novas probabilidades de movimentação entre as formigas, tá? Então, a gente finaliza a primeira iteração, salva o melhor caminho, todas as formigas são eliminadas e novas formigas são colocadas para retrabalhar aleatoriamente nas posições das cidades, tá? Então, aqui tem um exemplo numérico, considerando 5 cidades, aqui já foi compilado, então, a função de distância e também a função de feromônio. Então, observe que a gente tem uma matriz N por N da distância e uma matriz N por N dos feromônios, utilizando lá aquela expressão que a gente considerou, certo? A função de probabilidade aqui vai ser a mesma, né? Então, ali na primeira iteração, a primeira formiga, ela tem 45% de probabilidade de ir para a cidade 2, 21% de ir para a cidade 3, 4% de ir para 23% de ir para a cidade 4 e 11% de ir para a cidade 5. Ela foi para a cidade 2. Observe que a cidade 2 tinha maior probabilidade e foi escolhido, mas olha que curioso aqui na formiga 2. Ela tinha 41% de ir para a cidade 1,
Ah, não, acho que aqui também escolheu a melhor. Ela tinha 30%, 19%, 10% para as demais, escolheu a melhor. Essa aqui que ela não escolhe a melhor, ó. A maior aqui era ir para a cidade 2, a probabilidade é maior, mas ela foi para 4 com uma probabilidade de 23%. Então, como a gente está considerando cálculos aleatórios e funções probabilísticas, não é porque ele tem uma probabilidade de 45% que ele sempre vai escolher aquele melhor caminho, aquela posição, tá? A probabilidade de aceitação é maior, então a tendência de aceitar aquele caminho é maior também. Então, só para destacar isso aí. Então, você faz isso no primeiro arco, depois você faz isso no segundo arco, no terceiro arco, até alcançar o último. E aí, feito isso, você atualiza as distâncias de cada uma delas. Então, aqui você tem a primeira formiga fez um caminho de 9,8, a última um de 12,4 já ranqueados. A melhor solução, então, é a de 9,8. E se o critério de parada não foi atingido, você atualiza a matriz de feromônio com aquela mesma informação, com aquela mesma forma, utilizando essas informações do comprimento e a contribuição do feromônio de cada formiga. Então, observem que para atualizar o feromônio de cada formiga, eu preciso saber, então, a contribuição, por exemplo, do arco 1, 2. Quem passou no arco 1, 2? 1, 2, a formiga 1 passou, a formiga 2 passou, a formiga 3 passou, a formiga 4 passou e a formiga 5 passou. Então, todas as formigas passaram pelo arco 1, 2. Então, todas elas iriam fazer uma contribuição de feromônio. Por exemplo, o arco 2, 3, ó. A formiga 1 passa no arco 2, 3, a formiga 2 também, a formiga 3 também, a formiga 4 não e a formiga 5 não. Então, só 3 formigas fariam contribuição de feromônio no caminho, no arco 2, 3 e assim por diante. Então, a gente acaba atualizando o feromônio, faz a evaporação também, né? Então, eu faço ali 1 sobre o tamanho do caminho ali, utilizando a matriz das distâncias, faço a atualização para cada um deles ali. E aí eu tenho, então, a atualização. Por exemplo, eu fiz aqui o cálculo para o feromônio no caminho 3,5. Então, o 3,5 eu preciso identificar quais foram as formigas que passaram no 3,5. Então, a formiga 1, 2 e 5, 1, 2 e 5 passaram no caminho 3,5. Então, aqui eu usei uma taxa de evaporação de 50%. Então, eu coloquei o ρ igual a 0,5 aqui, já substituindo os cálculos que eu fiz aqui. Eu tenho um novo feromônio no caminho 3,5 de 0,785. Tá? Então, a gente vai fazendo isso daqui para todos os caminhos, a gente completa a nova matriz e passa para a próxima iteração. Então, eu coloquei uma imagem aqui só para vocês observarem que inicialmente, né, você tem caminhos, todos os caminhos possíveis que as formigas vão passando aqui, e lá no final do processo, você tem ali concentração de feromônio nesses caminhos mais curtos, né? Então, o curioso é que, de fato, essa simulação acaba funcionando na prática e acaba resolvendo esses problemas aqui, tá? Então, essa é a ideia básica do problema do algoritmo meteorístico do Ant Colony ou o ACO, tá? Então, depois, na próxima aula, a gente faz mais alguns exemplos. Tchau, tchau, pessoal!